Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 621 do seu podcast sobre esporte a motor, para falar aí de muita Fórmula 1. Recebemos e-mail de vocês semana passada sobre diversos assuntos. Vamos aproveitar essa semana que não estamos vindo de uma corrida, estamos indo para uma corrida. Vamos falar também de Singapura, mas tem muito assunto na mesa hoje. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Só lembrando, quem não ouviu o programa da semana passada, nós anunciamos, a entrada para a bancada do Café com Velocidade do Fábio Wilson. Ele está aqui hoje novamente, mas só avisando, vai que algum despercebido de repente não ouviu da edição da semana passada, só para saber que nós estamos aí com o Fábio Wilson agora fazendo parte oficialmente da equipe do Café com Velocidade, e é uma honra gigante tê-lo aqui. Antes de chamar os meus dois companheiros, os dois Fábios que estão aqui comigo, quero dar alguns recados. Nós estamos criando o YouTube do Café com Velocidade. Até então nós publicávamos no YouTube do Velocidade.org, que é um site que eu e a Bárbara Franzin mantemos aí já há algum tempo. Mas nós decidimos, o Café com Velocidade merece ter o seu YouTube próprio para a gente começar a colocar lá os programas no formato áudio, no primeiro momento. Mas a ideia é que a gente comece a explorar vídeos também daqui a pouco. E o YouTube tem uma regra lá, precisam-se de 100 assinantes no mínimo para que você consiga deixar o URL um pouquinho mais bonitinho, Você possa padronizar lá e colocar, por exemplo, youtube.com/café com velocidade. E a gente fez uma campanha nos nossos grupos de WhatsApp neste final de semana, então a gente já bateu aí a marca de 75 assinantes, nós estamos quase lá. Então você que está ouvindo esse programa, principalmente você que costuma ouvir pelo YouTube, fique ligado, já assine esse novo canal. A gente vai colocar a URL dele na descrição desse podcast. É só entrar no cafévelocidade.com.br, lá vai estar a URL. É uma URL gigante, cheia de letras maiúsculas, minúsculas e números, que é o padrão que o YouTube coloca. Cliquem lá, vocês serão então direcionados para o YouTube e assinem, Assim que a gente chegar em 100 assinantes, a gente vai modificar a URL e logo mais a gente vai começar a publicar só neste novo canal. Então a gente ainda vai ficar um tempinho no Velocidade.org e repetindo esse anúncio, esse aviso por algumas semanas para todo mundo ficar aí ligado. Obviamente nas outras semanas eu vou resumir esse recado para não ficar tão longo assim. Mas é isso. E a outra novidade, Fábio Campos, só para você já saber que é a última novidade antes de eu te chamar e você respirar aí um pouquinho. Estamos criando também o Instagram, uma forma da gente manter um contato. A gente vai colocar lá um pouquinho, alguns teasers, pegar uns trechos do programa da semana. Na quinta-feira, que nós temos a famosa hashtag TBT, nós vamos pegar trechos de programas históricos. A gente já entrevistou tanta gente aqui nesse programa. De repente o pessoal novo que chega aqui não sabe, mas a gente já falou com Bruno Senna, Lucas de Grassi, Rubens Barrichello, Hélio Castro Neves, Bia Figueiredo, me ajuda aí, Fábio Campos, quem mais? Pipo Derani, Sérgio Sete Câmara. Vocês pensarem de pilotos aí, o Caio Collet tá lá na Fórmula, correndo na Fórmula Renault agora, fazendo todo aquele sucesso e tudo, todo mundo olhando para ele. A gente falou com o Caio Collet, acho que 3, 4 anos atrás, quando ele estava sendo campeão mundial de kart. Então tem uma porrada de pilotos que a gente, com jornalistas também, já falamos com o Flávio Gomes aqui, com o Fábio Seixas, já falamos com o Celso Miranda, o que vocês pensarem aqui. Então, a gente tem muita história guardada, então nessa quinta-feira, nesse TBT aí, nós vamos aproveitar e resgatar um pouquinho dessa história do Café com Velocidade. Então, o Instagram, @café_com_velocidade. Então, a gente teve que colocar esses underlines aí, a gente teve problema com o Café com Velocidade tudo junto, alguns problemas aí do Instagram, mas é bem tranquilo, café_com_velocidade. Vocês entram lá, já podem nos adicionar, Eu não sei se o termo é adicionar, Instagram, aí o F.
Como que é? Seguir. Então nos sigam lá. E essa semana a gente vai começar a colocar conteúdo também no Instagram para vocês. É um novo Café com Velocidade, Fábio Campos, chegando nos nossos queridos ouvintes aí na véspera, né, quase completando 12 anos de idade. Olá para você, Raposo. Olá para o nosso novo colega. Olá para o ouvinte. Eu gostaria de abrir o programa agradecendo a quem foi atrás do YouTube, ouviu o bloco 3 na semana passada. Citando aqui alguns nomes rapidinho, Raposo. Rafael Brandão, que não gostou da ideia, mas enfim, obrigado pelo comentário, foi uma experiência mesmo. Alexandre Mucci diz que gostou da ideia. O Bruno Rechechowski, Lobo Transportes, Edmilson Guimarães. O Carlos Eduardo Valese foi muito engraçadinho, porque ele disse: eu imediatamente imaginei que iriam ligar as câmeras. Poderíamos ver os participantes enquanto gravavam os comentários. Eu estava errado. Muito obrigado por isso. Você vai ter uma decepção, Valese. Em breve vão haver ali uns rostinhos bonitos, tá? No YouTube, inclusive, a gente tem novidades a caminho aí, como o Raposo já antecipou, coincidido com o aniversário do programa. Romário Barros, nosso camisa 11, apoiador, apareceu lá também. Graziela Borek, que eu espero se torne a voz feminina das nossas ouvintes tão caladinhas. Fabrícia Bianchini. Essa é nova, né? Graziela é Sim, nova. Tomara que seja a voz feminina, já que as nossas ouvintes mulheres que existem, Fabrícia Bianchini, Laura Andrade, Vanessa Cristine, Amanda Schmidt, estão todas muito caladinhas, muito quietinhas. Tomara que a Graziela faça aqui a voz feminina do nosso programa, mas tem mais gente, Raposo. Leonardo Bordinha, Adielton Mendes, Rafael Fernandes, enfim, o Black Rider, que assina sempre, está sempre comentando lá, Rogério Nunes, Andy Tavares, enfim, Andrew também colocou lá. Obrigado a todos que foram no YouTube. Anotamos, digamos assim, registramos as opiniões favoráveis, contrárias. Foi uma experiência, vamos fazendo cada vez mais experiências, não vamos fugir dos agregadores, não vamos fugir do formato de podcast, fiquem tranquilos quanto a isso, mas estamos ampliando os nossos horizontes, então obrigado a quem... Daqui a pouco eu vou lançar aquela promoção, hein, Fábio Campos? Discutindo os bastidores da semana passada. Vocês discutem tantas coisas nos bastidores que eu fico completamente perdido e eu não faço a menor ideia do que você está falando, mas eu apoio. Seja o que você está falando, eu apoio, mas é preciso que a gente atinja no mínimo uma quantidade mínima, né? O Raposo tem um número preciso, eu não vou arriscar aqui, para que o Café com Velocidade canal possa ter ali foto, imagem, possa ser achado pelo nome. Então a gente ainda não chegou lá. Então você que está ouvindo, o trabalho essa semana, que foi muito bem recompensado na semana passada, quer ir lá e ouvir o programa, nessa semana é muito mais simples. É só ir no café, no perfil do Café com Velocidade. A gente tem que pôr o link, Raposo, na descrição do... Vamos colocar o link, porque é um link gigantesco, né? O link é gerado automaticamente. A gente vai divulgar ele no post do Facebook, vamos divulgar no Twitter, vai estar na página. Então vai ser bem fácil vocês acharem o link do YouTube e se assinarem lá, né, o YouTube. E aí assim que a gente chegar em 100, a gente vai dar aquela arrumada na URL para ficar bem simples, né? Café com Velocidade. Parece que tem que colocar algum dígito depois do Café com Velocidade e falar assim, tem muita... para deixar bem... Pode ser que exista outro Café com Velocidade. A gente vai colocar um número. Tem uma sugestão de número, Fábio Campos, para colocar? 12, é o ano de aniversário que está chegando. Café com... Então, esse link grande existe até a gente atingir o limite mínimo. Quando a gente atingir esse 100 que o Raposo falou, você passa a achar o Café com Velocidade simplesmente escrevendo canal Café com Velocidade. Então, falta um pouquinho só para a gente atingir essa marca. Vamos lá, contamos com a ajuda de todos. Essa semana, repito, é mais fácil. Você não vai precisar ouvir o programa no YouTube. Você vai precisar só se inscrever no canal e vai aparecendo cada vez mais conteúdo exclusivo para os YouTubers. YouTubers é quem faz vídeo para o YouTube ou quem simplesmente assiste o YouTube? Seremos nós no futuro, fazendo vídeo. Entendi. É quem produz conteúdo, né? Ok. Então eu ia me chamar de YouTuber, eu retiro antes de dizer, eu não sou YouTuber coisíssima nenhuma, mas serei. Com o apoio de vocês, ouvintes, seremos YouTubers também, nunca deixando de ser podcast. Não se preocupem. Meu caro Fábio Wilson, seja muito bem-vindo, então. O pessoal que não ouviu semana passada, né, não sabia dessa novidade, Fábio Wilson entrando e trabalhando, né, fez a pauta dessa semana. Então, se vocês tiverem alguma reclamação com a pauta dessa semana, já sabem, foi feita pelo Fábio Wilson. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, boa noite, Thiago, boa noite, Campos, boa noite, caros ouvintes. E, afinal, vai ser Fábio Wilson, F. Wilson ou FW?
Nós recebemos um e-mail. O que você aqui, quiser. Né? Eu só digo que não existe boa noite aqui no nosso programa, tá? A tradição É aqui verdade. é bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. O senhor faz favor, hein? Puxão de orelha. Até porque agora são 3h45 da tarde. Por que eu falei boa noite? Perdão, Carlos. Mas nós recebemos aqui, né, uma sugestão. A gente lançou esse desafio, né, na semana passada já, como diferenciarem os Fábios, né? O Marcos Oliveira falou, né, quero dar boas-vindas ao novo integrante do Café. Primeiro programa com ele, já foi muito bom. E como vocês pediram sugestão de como chamá-lo, aqui vai a minha sugestão. Chamá-lo de F. Wilson. Assim não confunde com Fábio Campos. E não diga que estou tirando a importância do primeiro nome dele. Um dos grandes nomes do esporte do Brasil é conhecido só como J. Júnior. Então, Marcos Oliveira, eu vou acatar a tua decisão aqui, a tua sugestão. A partir de hoje é Fábio Campos e F. Wilson. Assim nós chamaremos o nosso e fazemos a diferenciação. E isso é bom porque antes a gente só uma pequena filosofia antes. Quando você Vamos falar de automobilismo hoje, não? Vamos falar. Vamos. Mas quando a gente ouve um podcast que a gente não ouve assim, com tanta regularidade e tal, demora um pouco para começar a diferenciar. Essa voz é de quem? Quem que é esse? Quem que é aquele? Então chega uma voz nova agora. E ainda são dois Fábios, aí confunde a cabeça. Então F. Wilson e Fábio Campos. E antes da gente começar a falar de automobilismo, então, não é só falar que nós temos um grupo de apoiadores, um grupo bem legal no WhatsApp. E para fazer parte desse grupo, basta se tornar um apoiador. Para se tornar um apoiador, entre no apoia.se/Café com Velocidade. Lá você vai ter todos os detalhes para saber com quanto colaborar, como colaborar e tudo mais. É bem legal. Nós tivemos um apoiador novo chegando essa semana, o Shellen, que entrou lá no grupo. O pessoal fez lá, né, aquelas sabatina, né, padrão de quem entra, o pessoal novo que entra no grupo, e o Shellen tá lá, então faça como ele, entrem vocês também nesse grupo de apoiadores, a gente agradece bastante, tá nos ajudando aí com muitas coisas, com divulgação, a gente já usou para adquirir equipamentos, pagar servidores e tudo mais, então fica aí o convite para vocês, apoia.se/Café com Velocidade. E a promoção que eu falei que eu ia falar, vou falar daqui a pouco, vamos começar já o programa, vou falar de automobilismo. No final desse bloco eu vou falar, tem promoção, vai ter sorteio e tudo mais. Se eu fosse vocês, ouviriam até lá, nem que seja pela promoção. Obviamente, como o produto que nós vamos entregar aqui será de altíssima qualidade e tudo mais. Mas para começar o programa, eu quero começar a falar de uma coisa que nós discutimos aqui semana passada, que foi, né, a classificação, a sessão de classificação para o Grande Prêmio da Itália, que aconteceu aquilo que vocês sabem, né? Os carros ficaram lá, um segurando, eu acelero, você vai, eu vou, eu não vou. No final, só o Carlos Sainz conseguiu abrir a volta ali, não melhorou o tempo dele, e a sessão de classificação foi, de certa forma, aquela cena, né, patética que nós vimos. E aí houve, Fábio Wilson, uma discussão, parece, né, nessa semana, de alterar esse formato, não foi isso? Na verdade, o que foi proposto e aceito por todos os times é que em algumas etapas do ano que vem vai ser proposto um modelo diferente de classificação, mais dinâmico, que são mini corridas nos sábados. Então terão mini corridas que, na verdade, o formato especificamente ainda não foi divulgado, então quanto tempo será essa mini corrida, como vai ser formado o grid, mas uma mini corrida no sábado para definir o grid de largada para o domingo. Eu, particularmente, apesar de não ter muitos detalhes a respeito da ideia, eu gosto. Eu gosto do modelo de classificação que a gente tem hoje, mas eu acho que já está saturado. E eu sou um cara que adora mudança. Eu acho que todas as mudanças que vêm quando parte do princípio de regulamento técnico, elas dão uma bagunçada na coisa. E o que a Fórmula 1 tem precisado nesses últimos tempos é realmente uma chacoalhada, algo novo, algo diferente, algo que atraia mais público. Então talvez possa ser interessante, sim, você ter uma mini corrida, sei lá, uma sprint race de 15 voltas no sábado, com o grid definido pela classificação do campeonato, que vai definir a posição de largada da corrida no domingo. E aí você pode usar alguns elementos como o pneu que o cara fizer a mini corrida no sábado, ele tem que largar no domingo. Então, às vezes, alguém que der preferência para a corrida do domingo vai economizar um pouco de pneu no sábado, não vai largar tão bem. Ou alguém que prefira largar lá na frente, que talvez não tenha muita chance na corrida, mas queira largar mais na frente, vai consumir mais o pneu, vai forçar mais. Então, assim, eu acredito que é algo que pode ser positivo para dar uma embaralhada ali no grid. E particularmente, de todos os modelos de classificação que eu já acompanhei na Fórmula 1,
o que a gente tem hoje, eu acho que é o mais efetivo, apesar do que aconteceu na semana passada. Mas também já está um tempão aí, eu acho que está na hora de mudar, e essa ideia eu acho que é bacana. Especialmente para pistas de alta velocidade, por exemplo, Monza, Spa, onde você vai conseguir ter ali os carros andando mais no limite por um período curto de tempo, consumindo mais pneu, e eu acredito que pode dar uma bagunçada no grid legal para o campeonato. Para o Campos, o que você acha? Vamos lá, antes do que eu acho, deixa eu passar para o ouvinte o que eu tenho de informação a esse respeito. Primeiro, é bom deixar claro, não é uma reação ao Grande Prêmio da Itália. É um formato que já vem sendo estudado, e eu estou dizendo isso porque as informações que eu estou passando, que eu vou passar aqui, que estão no meu nobre e sempre famoso caderno, foram feitas no Grande Prêmio da Bélgica. Então, só para ter uma ideia de como isso não veio por causa do que aconteceu na Itália. Pode até ter sido acelerado, talvez, ou ganhado força em termos de imprensa diante do que aconteceu. Mas é uma coisa que a Fórmula 1 já vem conversando e já havia sinalização. Eu não sei se foi aqui que eu falei, enfim, de que a chance disso acontecer era grande, embora ainda não confirmada. As informações que eu tenho são as seguintes: não seriam em todos os finais de semana, seriam alguns a serem escolhidos, talvez poucos, talvez 3 ou algo assim. Sempre lembrando que isso é o conversado, não há nada assinado, então tudo que eu vou dizer aqui pode ter mudanças, mas eu estou falando as informações que estão no momento sendo debatidas na Fórmula 1. Seria um grid definido pela ordem invertida do campeonato. Ou seja, as Williams largariam na frente, invariavelmente, e os fortes largariam lá atrás. Ferrari, Mercedes, Red Bull, enfim. Porque seria a ordem, repito, do campeonato. A questão de pneus ainda é muito aberta, porque vai mexer com o jogo de pneus, vai mexer com o que você pode fazer, com o que você dificilmente vai se largar no domingo, eu acho. Isso não é informação, isso aí eu acho. Você vai largar no domingo com um pneu que você já correu no sábado, então essa questão também tem que ser... E aí vai mexer com a alocação dos pneus, vai mexer com o número de jogos, aquela história de que você vai tendo que devolver os jogos por sessão, né? Você começa o final de semana com 13, sai da sexta-feira você tem que ter 10, se não me engano, reduz já no Qualify, enfim, para você chegar na corrida com 4, 5 jogos. Isso teria que ser repensado ou enfim, reestruturado. A quantidade de voltas, claro que isso aí vai variar por pista, mas o tamanho dessa corrida ainda não está definido. Há uma tendência de aprovação, ao que parece, já que para ser para 2020, aí é que é a grande questão. Para 2021, a Liberty só precisa ter coragem e bater o martelo. Para 2020, como nós ainda seguimos as regras de Bernie Eccleston, precisa ser aprovado por unanimidade. Aí vai sempre morar o perigo, porque uma Mercedes, se não quiser, uma Ferrari, se não quiser, embora as informações são de que a Ferrari... Red Bull. Qualquer uma, se for a Williams, se não quiser, embora, claro, a Williams vai ser a primeira a querer, porque vai ter vai fazer primeira fila nos sábados em que existir. Claro, nós estamos falando de 2020 e a realidade técnica da Fórmula 1 pode ser outra, mas adaptando para a realidade de 2019, seria isso. E se uma resolver vetar, a coisa vai toda pro... E aí entra toda essa tristeza política que existe na Fórmula 1, né? Alguma equipe vai querer ganhar alguma coisa para aprovar. Alguma equipe vai querer tirar uma vantagem em outra discussão de 2021 para não melar. Então é aquela roda perversa, não existe outra palavra, que roda a Fórmula 1 hoje, que precisa ser rasgada e jogada no lixo para 2021. É aquilo que o ouvinte do café já cansou de nos ouvir falar aqui. A mudança em 2021 precisa ser estrutural, mais do que no carro, mais do que esse sábado, classificação ou não. Então é isso, Raposo. De informação é isso. O que eu acho é muito... Alguém chamou aí? Deu um eco aqui no meu fone. Não, só uma pergunta para você. Você não acha que criar essa dificuldade para Ferrari, Mercedes e Red Bull, por mais que mínima, mas de fazer largá-los no fim do grid no sábado, interessantes para o campeonato no domingo? Eles terem que passar um grid inteiro para fazer uma pole position, por exemplo? Concordo, eu acho que a ideia é muito válida, principalmente por não afetar o domingo. Eu acho que mexer na essência do domingo
aí teria que ser por alguma coisa muito... Para me agradar, teria que ser alguma coisa muito boa. Mexer na estrutura do sábado, eu já acho mais... são os 3 dias que vão sendo... são os degraus, né? Ou vão degradê, como queria o outro. A sexta-feira tem que ser jogada fora, de alguma maneira. O sábado pode ser mexido e o domingo não deve ser mexido, na minha opinião. Então, um dia se acaba, ou se destrói, ou se muda do lado avesso. Acabar talvez seja radical demais, mas enfim, eu estou dizendo aqui apenas como efeito de simbolismo, né? A sexta-feira tem que se mudar tudo, o sábado pode ser mudado. Nisso aí eu penso um pouco diferente do Fábio Wilson, desculpa, eu falei o nome dele errado, F. Wilson. Eu vou me acostumar, ouvinte, você que sugeriu, eu vou me acostumar. Eu gosto dessa classificação, acho essa classificação muito bem feita, essa classificação salvou um monte de campeonatos aí pelo mundo, fez vários outros campeonatos. A Indy, por exemplo, segue o modelo da Fórmula 1, e olha, a Indy tem é um automobilismo bem peculiar, que é o automobilismo americano, e faz também o sistema de eliminação, embora diferente um pouco, mas faz. O sistema de eliminação que a MotoGP copiou, e inclusive que classificação fez a MotoGP no sábado, foi absolutamente mais fantástica do que a corrida, muito mais, porque foi muito interessante. Então eu não tenho essa necessidade do Wilson de mudar para chacoalhar. Pode-se colocar as corridas sim, se elas forem efetivadas durante todo o ano para 2021, eu não digo que eu serei contra, mas esse formato de classificação para mim não é o problema. Esse formato de classificação para mim é muito bom. Resolveu aquilo que nós crescemos vendo, né, Raposo? De um treino de 1 hora em que só se entrava na pista faltando 10 minutos. Aquilo não existe mais a menor chance daquilo acontecer. Então, para responder você, Wilson, eu acho que seria sim um desafio técnico. Dificilmente largariam na pole os mais rápidos, até porque eu sempre disse, né? A premissa do automobilismo joga contra ele próprio. Devolvo para vocês dois com esse pensamento. Você fazer uma classificação que põe na frente o carro mais rápido, você já está automaticamente jogando contra a corrida. Não estou falando que isso é o mal da Fórmula 1, estou falando que isso é o mal do automobilismo. O carro mais rápido largar na frente pode ser o mais justo, mas não é, para mim, a premissa esportiva mais adequada. Quem sabe a Fórmula 1 vem nos mostrar isso de uma maneira ainda mais clara. Eu não acho... colocar o mais rápido na frente na classificação vai ser nada mudou. Uma sensação de mudou, nada mudou. Né? Tem uma corrida lá no sábado agora, mas que não está fazendo tanta diferença. Quem segue esse esquema, né, de mini corridas para definir o grid é a Blackpen, que usa esse esquema, né, faz uma mini corrida no sábado. O grid é formado pela ordem, pela somatória, né, dos tempos dos treinos livres, e aí o resultado da corrida é o grid da corrida do domingo. Então esse é o formato utilizado. Boa informação. E você já assistiu essas corridas classificatórias ou você assiste já, o domingo? Não, assisto as duas. Até porque vale pontos pro campeonato. É como se fosse uma corrida 2, assim, da F2, por exemplo. É uma pontuação menor, mas vale ponto pro campeonato. Mas então não é uma corrida de classificação. Então, pelo que eu estou entendendo, é uma corrida do campeonato. Tudo bem, ela afeta a ordem do domingo. Eles chamam ela de corrida de classificação no site oficial e o resultado dela é o grid para a corrida principal. O que acontece no Stock Car hoje também, quando tem rodada dupla, que inverte. É o que acontece na Stock Car quando tem rodada dupla, só que a Stock Car inverte só os 10 primeiros do grid para a corrida de número 2. Né? Mas aí são as duas corridas. Exatamente. Aí é o que eu estou tentando entender é o BTCC que você falou, Raposo? Não, é a Blackpen. Blackpen, desculpa. A Blackpen chama, né, nominalmente chamada de corrida de classificatória e tal. Então, não, mas se ela conta pontos pro campeonato, ela não é uma classificação, é a Fórmula 2, ela impacta no domingo, mas ela é uma corrida com C maiúsculo, digamos assim. Se ela distribui pontos, se ela fizer só o grid, que é o que vai fazer a Fórmula 1, aí ela é uma corrida pura e simplesmente definidora de grid, entende? Se inverte o grid totalmente, colocar as mais fracas para largar na frente e as grandes para largar atrás, primeiro isso não vai passar. Obviamente que terá veto essa ideia aí. E também aí vira uma coisa meio... é muito show, eu acho. Começar a forçar demais a situação para que... aí eu entro, eu acho, sabe, no quadro das ideias
de coisas que foram criadas para dar show, para melhorar o espetáculo, mas que deixaram a coisa artificial demais. Não é pior do que o DRS. Você acha que é pior do que o DRS? Não é. Mas vai deixar meio fantasioso também. É uma sensação de que está tendo uma disputa. Uma sensação de que estamos tendo ultrapassagem, porque, olha, o Kubica foi ultrapassado pelo Hamilton. Olha, uma ultrapassagem a mais na corrida. Aí o Kubica foi ultrapassado pelo Vettel, pelo Leclerc, pelo Verstappen. Olha só, quantas ultrapassagens estamos tendo na Fórmula 1. Eu acho que é fantasioso. O que eu proponho, a ideia que eu acho maravilhosa é copy-paste da MotoGP. Mas aí é pouca mudança em relação a hoje. Eu não acho, não. Os treinos livres, salvo inclusive a sexta-feira, torna-se mais interessante. Não, se você tá falando de sexta-feira, concordo plenamente. Mas o sábado vai ser pouco diferente, você não concorda? Mas enfim, termina o seu raciocínio. Não, mas aí o que eu falo é trazer um pouco, salvar a sexta-feira, essa questão. E aí cria-se o Q1, Q2, como tem na... É uma diferença, é pouca porque eu também não acho que precisa de tanta coisa muito radical no sábado. Eu acho que o problema realmente é os treinos livres, sem uma obrigação, sem valer nada. Então é pouco, eu concordo com você. Mas já é uma mudança, é o que eu faria. Pro ouvinte, só pro ouvinte que não conhece o sistema da MotoGP, a MotoGP tem 4 treinos livres. Os 3 primeiros, os tempos que são feitos pelos pilotos ali, eles influenciam quem vai pro Q2, e o Q2 é o Q1 e o Q2, né? Então a primeira parte, o Q2 é o pessoal que fica desclassificado, eu não lembro como, agora deu um nó na minha cabeça. Não, vamos lá. Eles fazem os 3 treinos. Os 10 melhores tempos vão para o Q2. Direto. Os outros, que podem ser 12, 13, enfim, aí o número de motos varia. Por exemplo, esse final de semana correu o Pirro de Ducati, por exemplo, só uma prova como wild card, né, que eles chamam, enfim, fez só uma corrida, é um piloto de teste que de vez em quando faz corridas. Os piores, os que não forem os 10, ou seja, do 11º para baixo, vão para o Q1, e do Q1 se tiram 2 para subir para o Q2. É isso? Essa que era a sua dúvida, Raposo? Eu só não sabia que qual era o Q1, qual era o Q2, né? Se eles chamavam o Q2 os desclassificados ou se chamavam de Q1. Isso era só a nomenclatura. Não, é como a Fórmula 1 é a ordem cronológica. Né? Q1, Q2, Q3, eles são chamados pela ordem cronológica. 1 de ser primeiro, 2 de ser o segundo, 3 de ser o terceiro. E aí o único treino que não vale nada é o 4º treino livre, que é bem às vésperas assim, da classificação começar, que é para dar um acerto final na moto e tal, tentar alguma coisa diferente. Então, faz a sexta-feira valer alguma coisa. Pode falar, F. Wilson. Não, em relação à questão das ultrapassagens, você disse que as tornariam todas superficiais ou artificiais. Eu discordo um pouco, porque eu acredito que você vai criar uma dificuldade para o piloto mais forte que hoje ele não tem. Hoje ele na pista ele encontra, por exemplo, um George Russell com bandeira azul. Ele não tem a disputa roda com roda. Por mais que ele vai passar com a maior facilidade do mundo, mas você abre precedente para o piloto mais rápido cometer um erro, e ao cometer um erro, mudar a corrida. Então, eu sou a favor, sim, de dar uma bagunçada ali no domingo, apesar de acreditar que não vai ser isso que vai passar. Eu duvido muito, apesar de ser o que eu acho que seria o melhor, que o 20º no campeonato vai largar na ponta na mini corrida de sábado. Justamente porque as equipes maiores vão fazer uma pressão muito grande, porque elas vão estar mais suscetíveis a acidente no meio do bolo e a maiores dificuldades durante o domingo. E em relação à sexta-feira, com o regulamento técnico que a gente tem hoje, aí eu não sei como isso vai ficar para 2021, eu sou completamente a favor da extinção do treino de sexta-feira. Por quê? Quanto mais você testa, mais informações você colhe. Com mais dados, você consegue aprimorar mais o carro. E as equipes que já estão na frente, Mercedes, Ferrari e Red Bull, quanto mais dados elas coletarem, melhor e mais distante elas vão ficar do resto. Então, eu sou a favor de um warm-up no sábado para reconhecimento de pista, talvez meia hora de warm-up, tempo livre, com um jogo de pneu diferente, a mini corrida no sábado e o domingo como é hoje. A eliminação da sexta-feira é muito complexa porque ela envolve você eliminar um dia de atividade. No autódromo você tem que
diminuir o preço do ingresso, o autódromo ganha menos dinheiro, não pode pagar as taxas caras que a Fórmula 1 cobra, ou seja, é uma bola de neve que não dá para simplesmente ser executada. Então, eu mesmo falei aqui, desaparecer a sexta-feira, eu até falei, no sentido simbólico. Existem 1000 coisas que você pode fazer. Essa mini corrida, se você colocar na sexta-feira, embora seja um dia de semana, e a Fórmula 1 dificilmente vai colocar uma ação importante dessa num dia de semana, mas isso, se fosse na sexta-feira, salvava o final de semana inteiro. Se não for o grid pela ordem do campeonato, a outra proposta é a ordem da corrida anterior. Que aí você pode colocar qualquer uma equipe que tiver um problema, só que aí você começa também a jogar até aquela Fórmula 1 em 2002, em 2003, do cara que abandona por querer que está com um problema no começo da corrida, aí vira Stock Car. O cara coloca o carro para esse final de semana eu não vou conseguir nada, então eu desisto de competir. Né? Não liga para quem pagou o ingresso, para quem se esforçou, para quem pegou um avião para ir atrás da Fórmula 1, ver aquela corrida específica e sai do jogo, digamos assim. Vocês estão falando da possibilidade de não ser aprovada. Pode não ser aprovado para 2020. Mas em 2021 acaba essa necessidade de aprovação. Se a Liberty Media não for, digamos, fraca, para usar uma expressão mais lisonjeira, na questão de bastidores. Se não for aprovado para 2020, a Liberty Media pode muito bem falar, vocês não aprovam para 2020? Ok, vamos fazer 2020 com as regras do jogo. 2021 vocês se preparem. É assim e acabou. Porque em 2021 termina essa obrigação. Há essa chance grande de ser para 2020. E só para terminar, antes de devolver para o Raposo, pediu a palavra, eu concordo com o Wilson. Eu acho, Raposo, que não vai ser esse festival de ultrapassagens artificiais. Primeiro que nós estamos pensando no caso mais extremo, talvez seja culpa minha, que usei o caso mais extremo, que é o caso da Williams. Que além da gente não saber como vai ser o ano que vem, mas estamos pegando ali um exemplo do carro que não tem muita resistência. Mas se você colocar ali uma McLaren, você colocar ali uma Renault, tendo em vista até o que a Renault fez na Itália, é diferente. Dificilmente os primeiros serão os primeiros. Se é que o ouvinte está entendendo o que eu estou dizendo. Dificilmente os grandes vão passar, todo mundo não vão passar. Até porque a corrida será mais curta. Então eu não vejo como essa questão de você vai banalizar tudo o que está acontecendo. Eu prefiro ter uma mudança um pouco mais radical para melhorar, repito, a qualidade das corridas no domingo, do que dar passos. A Fórmula 1 já deu passos lentos por 50 anos. É hora de dar uns passos um pouco maiores. Tirar a sexta-feira, como o F. Wilson falou, eu acho um pouco... Como é que as equipes... se bem que isso não está acontecendo, mas a minha ideia é pensando um pouco na MotoGP. Como é que as equipes que não estão lá na frente vão conseguir se desenvolver para tentar, ou para sonhar, chegar a algum momento nas equipes da frente, sem também tirarem delas, né, esse tempo de pista? A sexta-feira não acaba, Raposo, pode ter certeza. Por isso que eu falei, pelos contratos com os autódromos, valor do ingresso, valor de televisão, a sexta-feira não acaba. Agora, ela pode ser uma sexta-feira para pilotos novatos. Por exemplo, eu sou totalmente a favor de você pôr só estreantes ali. E eu sou a favor de começar a fazer o que a MotoGP fez, começar a dar regalia para equipes que não vão ao pódio. Por exemplo, jogos de pneus a mais, para que elas possam, andar mais durante os treinos e tirar mais dados, mais informações. Concordo. Sim, coisas desse tipo. Imagina, a McLaren, a Renault, essas equipes que não conseguem andar junto com a Mercedes, Ferrari e Red Bull, ter algumas regalias nessa sexta-feira para colher mais dados, para chegar, pro sábado e pro domingo com realmente, o creme de la creme das informações nas mãos. O creme de la creme as grandes vão continuar tendo. Mas você está citando 2003, Raposo. Você se lembra de 2003? 2003, as 6 piores equipes do ano anterior, 2003 ou 2004, elas tinham um terceiro carro. A Jaguar tinha um terceiro carro, a Minardi poderia ter um terceiro carro. Como hoje o terceiro carro é inviável, porque o carro ficou caro demais, não que não fosse em 2004, mas hoje é muito mais caro, porque hoje o motor é super caro, porque o motor é super complexo. Hoje não tem mais jeito de fazer isso. Mas eu estou de pleno acordo, Raposo. Inclusive, só uma frase para encerrar. Eu não sei se eu já falei aqui. Se a Fórmula 1 tivesse um regulamento virado para o espetáculo, que ela não tem,
um regulamento apontado para o espetáculo, ela congelaria hoje Mercedes e Ferrari, os motores, congelaria, e daria mais alguns meses para Renault e Honda. Ela começaria 2021 com um problema a menos de equalizar os motores, porque você vê que com o tempo, olha como a vantagem de motor da Mercedes foi pulverizada. Então, se você congelasse hoje Mercedes e Ferrari, você tem os dois muito parecidos, e você desse mais alguns meses, um ano para Renault e Honda, você entrava 2021, repito, com um problema a menos. Só que para isso o regulamento tinha que ser voltado para o espetáculo. Não é. O regulamento é voltado para eles mesmos. Muito bem. Passado esse assunto de classificação, né, já que a Fórmula 1 entrou discutindo aí esse tema, nós também trouxemos aqui as nossas ideias de como poderia se mexer nessa estrutura, né, do final de semana aí e de repente alavancar um pouco as emoções. Nós estamos chegando aí aproximadamente, né, 35 minutos de programa, Fábio Campos, nesse primeiro bloco. Para a gente fechá-lo, né, eu quero só perguntar para vocês, começando com o F. Wilson, está dando uma travada de língua, chamá-lo assim. O que vocês acharam desses testes aí que a Pirelli fizeram, né, com os pneus com rodas de 18 polegadas aí? Mudou alguma coisa para vocês? Vocês acham que esse fato pode também mudar de alguma forma aí a emoção, trazer algo novo para a categoria, ou não muda nada? Vai passar 3, 4 corridas, todo mundo se adapta e continua a mesma coisa? Eu particularmente tenho uma opinião antes da técnica, que eu gosto muito da questão visual da roda menor no carro com pneu de banda mais larga. Eu estava olhando umas fotos do carro com a roda maior, que é algo que já é utilizado na maioria das categorias. O aro da roda é maior e a espessura do pneu é menor, e eu achei um pouco estranho, mas enfim. Dito isso, eu acho que é um pneu que tende a desgastar um pouco menos, né? Eles vão ter que fazer pneus mais duros, com uma camada de rodagem menor, e eu acredito, sinceramente, que isso não vai mudar muito do ponto de vista de desempenho das equipes. Vai continuar tendo a necessidade de aquecer os pneus, de trabalhar em conjunto com os freios, e, sinceramente, eu não vi, até porque as informações foram compartilhadas, não foram muitas a respeito do desempenho, mas eu não consegui identificar ainda, e a minha pergunta vai até para o Fábio Campos, o que efetivamente implica essa mudança dos pneus de hoje para os de 18 polegadas que a Pirelli testou inclusive testou com Sergei Sirotkin, né, da Renault. Eu fico muito triste que você tenha me feito essa pergunta, Wilson, porque eu não sou capaz de responder. Eu estou aqui agora como a comentarista do Oscar. Porque é o seguinte, tudo para mim nesse aspecto, tudo que eu não tuitei uma palavra sobre isso, não falei aqui uma palavra sobre isso, simplesmente porque eu não tenho capacidade técnica de julgar se vai melhorar ou vai piorar. Por quê? Teoricamente é uma boa mudança, mas isso é teoria. Na Fórmula 1, a teoria é muito diferente da prática. Então você vai pegar essa roda aro 18, que tipo de suspensão você vai casar com ela? Você vai mudar alguma coisa na suspensão? Peso do carro, distância entre eixos, tipo de borracha, claro, isso é o mais fundamental de tudo, né? O que isso vai acarretar no tipo de pneu que a Pirelli vai fazer? Como essa roda se vai casar, repito, com o carro de 2020 e principalmente com o carro de 2021, que é um carro conceitualmente completamente diferente. Então, eu sou incapaz de dizer aqui para o ouvinte, melhorou, piorou, gostei e não gostei. Tem que haver o casamento, repito, tem que ser apropriado. Não adianta você fazer essa roda 18, ser muito funcional no carro de 2020 e no carro de 2021 não ser. É até uma quebra de protocolo da Fórmula 1 fazer essa mudança drástica, se for fazer mesmo, um ano antes da principal mudança geral. Pode ser útil porque pode servir justamente de experiência, de aprendizado para encaixar melhor em 2021. Mas é muito aberto. Você pode ter um campeonato em que o aro 18 é melhor, você pode ter um campeonato em que o aro atual é melhor. Enfim, eu não, simplesmente talvez alguém possa arriscar, Wilson. Eu não consigo chegar aqui e dizer que vai melhorar ou vai piorar, porque vai mudar muita coisa no resto do carro. Tem um ponto que a mudança dos pneus
vai implicar muito em carga aerodinâmica, né? Porque hoje as rodas são utilizadas também como um componente aerodinâmico. Tanto que, inclusive, os freios, os buracos nos freios dos discos, as equipes utilizam como duto de condução de ar e etc. E com uma roda maior, eu acredito que as equipes vão ter mais trabalho para utilizar a roda como um componente aerodinâmico. Apesar que alguns estudos para o carro de 2021 e alguns desenhos que eu já vi de design para 2021, as rodas possuem aquela calota que tinha em 2009, né? Então também esse efeito aerodinâmico pode não ter validade nenhuma. Então, uma imagem que eu vi, existia até uma asa sobre o pneu, justamente para impedir essa turbulência do ar para cima, né? Que atrapalha demais. Então, tem imagem de 2021 do carro lá no túnelzinho de vento que ele está testando, pode ser só um teste, pode não ser definitivo, mas ele tem uma asa sobre o pneu, como se fosse uma tampinha, que vai exatamente em cima da borracha do pneu, né? Então, muito ainda, isso está muito instável ainda para a gente dizer aqui é bom, não é bom, enfim, tem gente que já é contra, enfim, tem gente que já não gosta, eu prefiro esperar. Bem, eu que não tenho muito o que opinar quando a parte é estética, os ouvintes mais antigos do Café com Velocidade sabem disso, né? Uma discussão que eu odeio, eu acho terrível, é discutir pintura de carro. Então a parte estética eu não sei opinar e a técnica eu também não sei. Então você deu toda essa volta para chegar no mesmo lugar, né? Não existe nada mais gostoso de se discutir do que pintura de carros, tá? Já nos velhos tempos eu falei, coloca todo mundo de carro pintado de branco, tendo corrida boa. O visual e o design em qualquer campo da vida é tão importante quanto o desempenho. Por isso faremos vídeos no YouTube, porque o visual e o design são importantes. Vixe, vem aí, YouTube, algumas edições em vídeo no YouTube, preparem-se. Adeus, ouvintes femininas. Adeus às 5. As 5 que eu citei, eu já me despeço delas de antemão. Né? E para fechar esse bloco, vamos falar então da promoção, a promessa que eu fiz lá no começo desse bloco, que a gente vai vir com o bloco número 2 depois. É o seguinte, nós temos alguma coisa a oferecer aqui, vocês que estão nos ouvindo têm algo a nos oferecer também, então acho que uma mão lava a outra, de comum acordo aí a gente consegue chegar num ponto. O que nós temos? Nós temos aqui algumas camisetas remanescentes. A gente fez umas camisetas comemorativas de 10 anos, quando nós completamos 10 anos, né? E fizemos umas camisetas para Interlagos, umas camisetas bonitas e tudo mais. Tem umas imagens dos carros na frente e tal, o logo atrás. Então nós temos essas camisetas aqui e a gente está muito afim de sortear essas camisetas para vocês, ouvintes do Café com Velocidade. Já que elas estão aqui e tal... Em contrapartida, o que é que nós queremos de vocês? Você falou alguma coisa, F. Wilson? Não, segue, eu falo. Ele ia pedir uma camisa para ele. Ele ia pedir. Ele tem. Eu já pedi e eu tô aguardando. A dele tá garantido. O que nós queremos? Se ele fizer o que tá na promoção aqui, Fábio Campos, ele só não vai participar do sorteio, mas ele vai ter que comprovar que ele fez. Nós estamos lá no Spotify, vocês sabem disso, e a gente está realmente a fim de melhorar lá realmente os nossos números. Então, quem entrar no Spotify, seguir o Café, eu não sei se é seguir, no Spotify é o quê, Fábio? Se você que é ligado nas... Spotify é seguir. É seguir. Então, siga o Café com Velocidade lá no Spotify e tira um print de você ouvindo qualquer episódio. Lá, dá um play lá, nem que seja para você concorrer. Eu espero que você ouse de verdade. Pelo menos um bloco, já que você vai estar lá tirando esse print para participar da promoção. Mas um print, né? Seguindo e ouvindo um bloco, só isso. Quem fizer isso, tirar um print e mandar pra gente no cafécomvelocidade@gmail.com, vai concorrer a essas camisetas. Nós vamos fazer o sorteio delas aí uma semana antes do nosso aniversário, que é no dia 31 de outubro, então uma semana antes a gente faz. Quem quiser fazer isso aí todas as semanas até chegar lá, aumenta as suas chances. Então, a cada semana, se você mandar um print novo seu ouvindo o programa no Spotify, nem que seja um bloco apenas, seu nome vai entrar 2 nomes, 3 nomes lá na lista. Então,
Essa é a promoção. A gente quer aumentar a nossa participação no Spotify e nós temos camisetas aqui. Então você que já escuta no Spotify, fica tranquilo. Você já está ouvindo aí no Spotify mesmo, tira um print e manda para cafécomvelocidade@gmail.com. Podem mandar no WhatsApp também, Raposo, ou não? Eu acho que essa próxima promoção vai ficar mais complicado, né? Mais desafiante. Então no e-mail seria mais interessante. Mas se você falar aqui para mim que você acha interessante mandar pelo WhatsApp, você sabe que por você eu mudo até as regras do jogo. Eu abriria a opção do WhatsApp para os ouvintes e só para dar uma arredondada, né? Você não vai estar apenas concorrendo a camiseta. Você vai estar ajudando o Café com Velocidade, porque quanto mais acessos no Spotify, mais o programa fica visível nessa plataforma, que hoje é responsável por mais de 50% dos nossos acessos. Então, para que o Café com Velocidade possa ser mais visível no Spotify, para quem está lá procurando podcast, para quem está procurando jornalismo esportivo, para quem está procurando Fórmula 1, essa promoção você vai estar ajudando o Café a se posicionar no Spotify, que eu repito, hoje é o nosso principal meio de audiência. Fábio Wilson, você também pediu a palavra? Você vai falar mais alguma coisa? Só aproveitando os assuntos de encerramento, para quem gosta de Le Mans e acompanha, é uma dica cultural. A Fox liberou hoje o trailer de um filme que vai estrear agora em novembro, que é o Ford versus Ferrari, contando a corrida de 1966. E o trailer tá incrível. Então, para quem gosta de Le Mans, para quem gosta de cinema, depois procura no YouTube o trailer do Ford versus... fantástico. O trailer é uma delícia. O trailer é uma delícia. Ótimas imagens. Tomara que não seja um filme. Tomara que seja mais um filme à la Rush do que à la Alta Velocidade. Por falar em Rush, também vou dar a dica cultural. Está sendo transmitido pelos canais da ESPN no Brasil. Estão transmitindo o filme Rush aí na programação. Enfim, quem tem acesso ao serviço online deles pode clicar lá e assistir o filme. Então, quem nunca viu Rush, ou quem, como eu, só viu uma vez, tá, é uma oportunidade de ver uma obra-prima do automobilismo, bem feita, sem exageros, ao contrário daquele com Stallone, que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, em todas as categorias, em todos os gêneros, mas o Rush não. O Rush é uma obra muito bem feita, uma interpretação do Nick Lauda, que é uma das coisas mais bem construídas, bem imitadas que eu já vi. Então, para quem não viu o Rush, ele tá aí. Procura na programação aí dos canais da ESPN, que tá entrando, esse dia estava passando 2h30 da manhã, enfim, tá passando várias vezes, ou no serviço online deles, enfim. Rush, para pegar a carona com essa dica que deu o Wilson. F. Wilson. F. Wilson, você me desculpa. O Wilson só não pode. O Wilson só é o companheirinho lá do Náufrago. Né? É F. Wilson. É isso. E com isso nós encerramos o bloco número 1. O que vai ter no segundo bloco? Você poderia me falar o que vai ter no segundo bloco, Raposo? Aqui na frente dos ouvintes? No segundo bloco nós vamos falar sobre mercado de pilotos, as movimentações, campeão de categoria de base que já foi para a Fórmula E, parece que a Fórmula E já começou a seduzir mais a garotada. E vamos falar um pouquinho, dar um preview aí da que podemos esperar para Singapura. Legal.